Oi pessoal, hoje nós vamos fazer a gravação da videoaula sobre fatores intrínsecos e extrínsecos referente aos alimentos. Chama a vinheta. Fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, o que são fatores intrínsecos e extrínsecos? Os fatores intrínsecos, eles estão relacionados às características próprias do alimento. E os fatores extrínsecos relacionados às características externas ao alimento, ou seja, o ambiente em que o alimento se encontra. Então, as características intrínsecas, fatores relacionados ao alimento, a parte interna, as características inerentes ao alimento, são atividade de água, que tem sigla AH, pH, EH, que é o potencial oxirredução, nutrientes, composição química, estruturas biológicas, constituintes antimicrobianos e atividade de outros micro-organismos, a interação entre os micro-organismos. E os fatores extrínsecos, que são aqueles fatores externos ao alimento, ao ambiente em que o alimento está armazenado, temperatura de armazenamento, umidade relativa do meio e composição gasosa do meio. Então, tem-se que os fatores intrínsecos, eles são inerentes ao alimento, pH, atividade de água, potencial, oxirredução, composição química, antimicrobianos, estruturas biológicas, interação entre os micro-organismos. E os fatores extrínsecos, que são externos, temperatura ambiente, umidade relativa e composição gasosa do meio. E atividade de água? Atividade de água é a água livre do alimento, disponível para o crescimento microbiano e as reações químicas. Varia de 0 a 1, ou seja, é aquela água que o micro-organismo tem para o crescimento dele no alimento, tá? Porque ele precisa de água assim como nós seres vivos. Então, se não tiver água livre, o crescimento dele, do micro-organismo, vai ser reduzido. A influência da atividade de água depende de fatores como adição de sal à carne, ou seja, vai diminuir a atividade de água porque o sal vai se ligar à água livre, temperatura de estocagem, que vai alterar a atividade de água, e o controle de pH, que também altera a atividade de água. Existe uma relação entre a atividade de água, temperatura e nutrientes, mas sabe-se que o efeito geral dos micro-organismos, quando se diminui a atividade de água a um valor abaixo do ótimo para aquele micro-organismo, cada micro-organismo tem uma atividade de água, cada espécie microbiana, cada tipo de micro-organismo tem uma atividade de água de crescimento ideal. Então, quando você diminui essa atividade de água abaixo da ótima de crescimento, o micro-organismo tende a aumentar a duração da fase lag de crescimento e reduzir a velocidade de crescimento. Isso porque todas as reações químicas e crescimento microbiano dependem de água livre. A alteração da atividade de água influencia em parâmetros, como já foi dito no slide passado, pH, temperatura de crescimento, potencial oxirredução, tá? Então, o intervalo de água ao qual o micro-organismo cresce é maior na sua temperatura ótima. A qualquer temperatura, a capacidade de crescimento do micro-organismo vai diminuir com a redução da atividade de água. E a presença de nutrientes aumenta o intervalo de atividade de água na qual os organismos sobrevivem. Em geral, a estratégia empregada pelos micro-organismos como proteção contra o estresse osmótico é o acúmulo intracelular de solutos compatíveis. E aí a gente tem um conteúdo aquoso de alarme. O valor mais alto de umidade, na qual não haverá alterações por micro-organismos na estocagem. Então, alguns alimentos já é calculado, já se sabe qual que é o conteúdo aquoso de alarme, ou seja, qual é o valor mais alto que aquele alimento pode ter de umidade
para não haver crescimento microbiano durante a estocagem. Por exemplo, o leite em pó tem que ter no máximo 7% de conteúdo aquoso, 7% de umidade. Farinha de trigo, de 13 a 15, e assim os alimentos, eles têm o seu conteúdo aquoso já pré-estabelecido. pH, pessoal. A grande maioria dos micro-organismos crescem na faixa de pH entre 6,6 a 7,5. Lembrando que o pH varia de 0 a 14, né? 0 a 7, pH neutro, 7, pH ácido, 7 é o pH neutro, acima de 7, pH básico. Então, o crescimento microbiano depende de outros fatores, como atividade de água, temperatura, potencial oxirredução. Alguns alimentos, por conta própria, eles já possuem acidez inerente ao alimento. Outros devem sua acidez à ação de certos micro-organismos. Essa acidez é denominada biológica, acidez biológicas, tá? Alimentos tais como leite fermentado, chucrute, conserva. Os alimentos, eles, em relação ao pH, eles podem ser divididos em 3 tipos. Alimentos de baixa acidez com pH acima de 4,5. Quem se encontra nesses alimentos? Patogênicos, micro-organismos patogênicos e os deteriorantes. Os alimentos ácidos com pH 4 a 4,5 são as leveduras e os bolores e as bactérias lácteas. E os alimentos muito ácidos com pH menor do que 4, que são os bolores e as leveduras. A gente sabe que alguns alimentos, eles são mais resistentes à variação de pH. Estes são os alimentos denominados tamponados. Alimentos ricos em proteínas são considerados tamponados, como carne. Frutas e verduras que têm baixo índice de proteína, automaticamente têm maior variação de pH durante o crescimento microbiano. Alterações de pH da célula, elas podem afetar os processos, tais como o funcionamento das enzimas microbianas, o transporte de nutrientes para o interior da célula. A membrana plasmática, ela é relativamente impermeável aos íons H+, e os íons hidroxila. Logo, o pH intracelular, ele permanece razoavelmente constante, mesmo com as alterações do pH externo. Potencial oxirredução. Potencial oxirredução, ele é medido em milivolt e a unidade, então, é EH. Por isso, ele tem essa sigla. Ele é a facilidade com que determinado substrato ganha e se torna reduzido ou perde elétrons, se tornando oxidade. Isso vai medir o potencial, a necessidade de oxigênio que o micro-organismo precisa para o seu desenvolvimento, tá? Quanto mais oxidado é o substrato, nós estamos falando do substrato em que o micro-organismo está crescendo, pessoal. Então, quanto mais oxidado esse substrato, tá? Mais positivo será o potencial oxirredução. E quanto mais reduzido o substrato onde o micro-organismo vai poder crescer, mais negativo é esse potencial de oxirredução. De acordo com o potencial de oxirredução, então a gente pode ter que os micro-organismos, eles estão em classes, ou eles são aeróbios estritos, ou seja, eles só crescem na presença de oxigênio, eles precisam de oxigênio para o seu desenvolvimento. Eles são anaeróbios estritos, ou seja, eles não podem ter oxigênio no seu substrato onde eles estão. Para haver o crescimento de micro-organismos anaeróbio estrito, não pode ter oxigênio no meio. Anaeróbio facultativo, eles crescem preferencialmente na presença de oxigênio, mas olha, eles também crescem na ausência de oxigênio, por isso eles são chamados de facultativo, crescem tanto na presença de oxigênio quanto na ausência dele, ou seja, o tipo de embalagem que você colocar, o anaeróbio facultativo, ele está conseguindo se desenvolver. Os microaerófilos, olha aí, no desenho ele aparece perto da superfície, porque ele precisa de uma quantidade bem baixa de oxigênio. E os anaeróbios aerotolerantes, que são anaeróbios, só que toleram
uma pequena quantidade de oxigênio. Em relação à composição química, os fungos, eles são menos seletivos quanto à condição de água, quanto à composição química dos alimentos. Eles precisam de menos nutrientes e menor quantidade de água para conseguir se desenvolver. Depois as leveduras, as bactérias gram-negativa e as bactérias gram-positiva. Lembrando que quando a gente fala de gram-negativa e gram-positiva, a gente fala da parede celular das bactérias. Ou elas são gram-negativas ou elas são gram-positivas, tá? E aí, o micro-organismo, ele é um ser vivo. Então, assim como nós, seres humanos, eles precisam de nutrientes para se desenvolver, tá? Então, eles precisam de água, eles precisam de energia, eles precisam de fontes de nitrogênio, vitaminas e minerais. Lembrando que os fungos, eles têm uma menor necessidade quanto à água e nutrientes do que as gram-positivas, as bactérias gram-positivas. Os antimicrobianos ainda encaram fatores intrínsecos aos alimentos. Por quê? O que são os antimicrobianos? São substâncias naturalmente presentes nos alimentos, tendo a capacidade de retardar ou impedir a multiplicação microbiana. Olha, pessoal, atenção! Naturalmente presentes, a gente não adiciona, elas existem nos alimentos, tudo bem? Por exemplo, eugenol é um constituinte que tem no cravo e na canela que aumenta, que é um antimicrobiano ou dificultando o crescimento microbiano no cravo e na canela. Alicina no alho, timol no orégano, eugenol e timol na sálvia e lisozima no ovo. Todos esses são fatores naturalmente presentes nos alimentos que dificultam o crescimento microbiano. Normalmente, quando a gente fala em temperos, a gente tem constituintes antimicrobianos. Pode ver que alho, temperos, eles demoram a estragar e quando eles estragam, tá? O que esses constituintes antimicrobianos fazem? Eles inibem a síntese de ácidos nucleicos, de proteína, da parede celular. Eles faz a quebra da integridade da membrana. Eles interferem em processos metabólicos essenciais para o micro-organismo. Pessoal, quando a gente fala em constituintes, a gente tem constituintes que podem ser microbiocidas e microbiostático. Então, quando eu falo que um constituinte ele é microbiocida, é porque o cida significa que ele elimina, ele mata o micro-organismo. Esse constituinte, esse fator, ele tem poder de eliminação microbiana. E quando a gente fala que um componente, um produto químico, por exemplo, ele é microbiostático, ele tem a capacidade de reduzir o crescimento microbiano, mas ele não elimina, ele não mata os micro-organismos. Tudo bem? A gente tem as estruturas biológicas, pessoal, naturalmente presentes nos alimentos, que ajudam a proteger esses alimentos do crescimento microbiano. Quem são essas estruturas biológicas? Casca do abacaxi, casca do ovo, casca da banana, a pele dos animais, tudo é uma estrutura biológica do alimento e dificulta a entrada do micro-organismo no alimento a ser consumido, ou seja, é uma forma de proteção natural e inerente ao alimento. E nós temos interações microbianas, pessoal. Nas interações microbianas, o que significa isso? A gente pode ter, por exemplo, sinergismo, tá? E a gente pode ter, por exemplo, antagonismo. Quando eu falo em sinergismo, eu falo que o micro-organismo no alimento está produzindo uma mudança naquele alimento que vai favorecer outro micro-organismo. Por exemplo, eu tenho um alimento que foi deteriorado por algum tipo de micro-organismo e os micro-organismos saprófitas vão lá consumir aquela matéria orgânica morta. Eu tenho alguns micro-organismos que alteram o pH do alimento pela produção de ácidos e outros micro-organismos vão conseguir crescer lá dentro, bactérias lácteas. Eu tenho alguns micro-organismos que fazem alteração de atividade de água, ou seja, o metabolismo do micro-organismo, quando ele cresce, libera água, aumentando a atividade de água e facilitando o crescimento de outros micro-organismos. Então, o sinergismo é um micro-organismo alterando o ambiente do alimento
E nessa alteração, eu consigo fazer um outro micro-organismo se desenvolver nesse alimento. Mas eu também tenho os antagonismos, que são micro-organismos produzindo mudanças no alimento, desfavorecendo o crescimento de outros micro-organismos. E nisso a gente pode colocar as substâncias formadas pelos micro-organismos que são antimicrobianas, ou seja, alguns micro-organismos eles têm a capacidade de excretar, liberar substâncias antimicrobianas, nicina e bacteriocinas, que são substâncias liberadas para controle do crescimento microbiano nos alimentos. Então, esse é um antagonismo. Esse micro-organismo libera um antimicrobiano, dificultando o crescimento de outros micro-organismos no meio, tá? E agora, falando em fatores extrínsecos. O que são esses fatores extrínsecos? São aqueles fatores do ambiente em que o alimento se encontra, externos ao alimento, tá? Então, eu tenho temperatura. A temperatura, ela pode... Os micro-organismos, eles são divididos, eles podem ser classificados em psicrófilos, psicotróficos, mesófilos, termodúricos e termófilos. Pessoal, psicrófilos e psicotróficos são os micro-organismos que se desenvolvem em temperaturas de refrigeração e congelamento, tudo bem? Então, são micro-organismos como pseudomonas, micrococos, eles se desenvolvem em carnes, ovos, leite, pescados, ambientes que estão armazenados na geladeira, e a gente acha que os micro-organismos não vão conseguir desenvolver, mas a gente tem uma classe de micro-organismos classificados como psicrófilos e psicotróficos que conseguem se desenvolver em temperaturas baixas. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter com o armazenamento do alimento. Nós temos os mesófilos, a grande maioria dos patógenos, dos micro-organismos patogênicos, ou seja, que causam mal à saúde, né? A característica do patogênico é causar mal. E a grande maioria dos micro-organismos, porque é a temperatura ambiente, a temperatura ótima de crescimento dos mesófilos é 30 a 37 graus. Olha, é a nossa temperatura de vida. Então, a grande maioria dos micro-organismos conseguem se desenvolver nessa temperatura, tá? E eles se desenvolvem de 10 a 45 graus. Esse 45 é positivo. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Que a gente não pode cozinhar, deixar um alimento no fogão do meio-dia até às 5 da tarde e consumir tudo aquilo gelado, porque eu posso ter micro-organismos que conseguiram se desenvolver ali durante esse período de tempo. E eu tenho os micro-organismos que crescem na linha dos termodúricos ou termófilos, ou seja, em altas temperaturas. É o cuidado que nós temos que ter em manter um alimento a 65, 70 graus em restaurantes, nas cubas de alimentação, tá? Por quê? Porque são micro-organismos que conseguem se desenvolver de 42 a 60 graus, 70 graus. Então, quem está aqui nos termófilos? Os bacilos e os clostridium. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a temperatura de armazenamento desses micro-organismos, tudo bem? Umidade relativa. Então, quando eu falo em umidade relativa, eu falo em umidade relativa do ambiente, tudo bem? Essa umidade ela é importante tanto do ponto de vista de atividade, do aumento da atividade de água no interior do alimento, como do crescimento microbiano na superfície desses alimentos. O armazenamento inadequado, ele com certeza pode prejudicar esses dois quesitos. Agora vamos lembrar de um pão fresquinho, tá? A gente acabou de comprar um pão fresquinho, fofinho, tá com a casquinha delícia de comer. O que acontece? O ambiente está muito seco, ou seja, a umidade relativa do ambiente está baixa. Se a gente armazenar esse pão inadequadamente, o que vai acontecer no outro dia? Para entrar em equilíbrio com o ambiente, o pão vai perder água e vai ficar duro. A sensação de perder água altera o pão, fazendo com que alguns micro-organismos possam se desenvolver lá. Só que se a gente comprou esse mesmo pão e a umidade relativa do ambiente está alta, está num tempo de chuva, chovendo todo dia, chovendo de 3 em 3 dias, o que vai acontecer?
o ambiente, o pão, para entrar em contato com o ambiente e vice-versa, o ambiente para entrar em contato com o alimento, o pão vai absorver água do ambiente úmido, de alta umidade. Ou seja, ele vai ficar murcho, novamente alterando o ambiente do pão. Por quê? Porque agora eu aumentei a quantidade de água desse pão. Então, alimentos com baixa atividade de água são armazenados em locais com alta umidade relativa, eles absorvem a água do meio para entrar em equilíbrio. E do mesmo modo, alimentos com alta atividade de água perdem umidade quando armazenados em ambiente com baixa umidade relativa, para também entrar em equilíbrio. Então, o alimento e o ambiente em que ele se encontra, eles tendem a entrar em equilíbrio, pessoal. Tanto o ganho como a perda de água, eles são prejudiciais aos alimentos. Podem facilitar o crescimento microbiano de um tipo ou de outro tipo. Lembrando que a gente tem micro-organismos específicos que crescem em diferentes faixas de pH, em diferentes faixas de atividade de água, em diferentes faixas de umidade. Tudo bem? Então, e existe uma relação entre a temperatura e a umidade relativa que deve ser utilizada na hora de selecionar o meio de armazenamento do alimento. Quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa e vice-versa. E a composição gasosa do meio, pessoal, a gente fala que essa é a alteração da embalagem, né? Então, é a adição de gás, por exemplo, dióxido de carbono, ozônio, é a retirada quando a gente faz embalagem a vácuo, são as embalagens modificadas, o que tipo de micro-organismo é passível de crescimento no alimento que você trabalha, na indústria em que você trabalha. Então, você tem que pensar em uma forma de armazenar esse alimento para aumentar a vida de prateleira dele. Só o fato de você mudar a composição do meio em que esse alimento está armazenado pode ajudar a aumentar a vida de prateleira desse alimento. Então, todo esse cuidado com que tipo de micro-organismo cresce no meu alimento, a partir da escolha, a partir do estudo do micro-organismo que cresce no seu alimento, você sabe selecionar em que temperatura armazenar, se você tem condições, ou se vai ser bom você armazenar em uma atmosfera modificada, se tira o oxigênio ou não. Tudo isso está relacionado com as características intrínsecas e extrínsecas do micro-organismo. Que micro-organismo cresce? Então, quais os fatores estão interferindo no meu alimento? Baseado nisso, pessoal, em meados de 1980, foi criada a teoria de barreira por Lentzer na Alemanha, tá? E ela é aplicada até hoje. Por quê? Baseada em todos esses fatores intrínsecos e extrínsecos, a gente pode trabalhar diferentes fatores para aumentar a vida de prateleira. Então, quando a gente fala em microbiologia, a gente fala em toda a tecnologia que a engenharia pode trabalhar. Porque se você está na indústria, você trabalha com leite. Opa, não preciso saber microbiologia. Precisa. O que você precisa saber para conservar o seu sorvete? Por exemplo, o que você precisa saber para conservar o seu leite pasteurizado? Porque o leite UHT ele pode ficar fora da geladeira, numa embalagem armazenada a temperatura ambiente por 6 meses. Tudo isso são estudos da tecnologia junto com a microbiologia, tá? É o controle de qualidade trabalhando junto com a microbiologia. É o estudo do alimento em todos os seus fatores. Quais os micro-organismos podem crescer? Eu quero que esse meu produto dure tantos meses. Para isso, eu vou ter que alterar o pH, eu vou ter que fazer um tratamento térmico de alta temperatura, eu vou ter que usar uma embalagem a vácuo. Então, são os fatores intrínsecos e extrínsecos trabalhando na engenharia de alimentos. Então, o conceito de barreiras é o quê? É o uso de diversos fatores intrínsecos e extrínsecos junto
conjuntamente, mutuamente, empregados simultaneamente no controle do crescimento microbiano nos alimentos. Então, o que a fotinha fala? Eu tenho aí 9 micro-organismos crescendo. Se eu controlo o pH, 7 continuam crescendo no meu alimento. Mas aí eu vou controlar a atividade de água. Aí eu vou colocar um conservante. Pessoal, eu coloquei um conservante, eu vou dificultar. Eu posso colocar uma bacteriocina natural, tá? Eu posso colocar uma nisina, um conservante natural, eu já dificultei ainda mais. E claro, a gente não pode esquecer que tudo isso trabalha junto com o controle de qualidade, com as condições higiênico-sanitárias. Quando eu tenho uma indústria que sabe o tipo de micro-organismo, então eu tenho que controlar pH, eu tenho que controlar a atividade de água, a gente tem que armazenar, mesmo controlando o pH e mesmo controlando a atividade de água, nós temos que armazenar a temperatura ambiente, a gente não pode esquecer que a gente trabalha com higiene. Então, quando eu junto todos esses fatores juntos, simultaneamente, eu tenho a teoria de obstáculos ou teoria de barreira de Lenz, ou seja, são vários fatores controlando o crescimento microbiano do meu alimento. Se eu consigo controlar o crescimento microbiano do meu alimento, eu consigo automaticamente aumentar a vida de prateleira dele, tá? A teoria de obstáculos de Lenster pode chamar a teoria de barreiras, preservação combinado, métodos combinados. Então, pessoal, o que vocês têm que entender e frisar é que os fatores intrínsecos e extrínsecos, eles não são trabalhados isoladamente. Trabalhamos neles em combinação. Essa combinação da microbiologia em todas as indústrias, então em qualquer indústria que você tiver para controlar o seu alimento, para controlar e preservar as características dos seus alimentos, você vai ter que entender de microbiologia e o que pode vir a se desenvolver no seu alimento. E aí, a partir do micro-organismo que você estudou, você vai saber quais fatores intrínsecos e extrínsecos controlar para aumentar a vida de prateleira do seu alimento. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.